Capítulo 1121 Dilúvio de elogios. Sun-Yi se estabeleceu em um canto e encheu a boca com ensopado. Alguns momentos depois, a aba da barraca se abriu e Morgan entrou, seguido de perto por Cassie. A princesa da bravura parecia estar de bom humor. Seus estranhos olhos de vermelhão eram animados e vívidos, brilhando com uma emoção quase contida. Era como se a batalha calamitosa tivesse revigorado a jovem geralmente contida, revelando um vislumbre de seu verdadeiro eu. Sem a máscara habitual do decoro composto, Morgan parecia mais jovem. Suas palavras ecoaram os pensamentos de Sun-Yi. Um sorriso agradável, e perturbadoramente familiar, apareceu em seu lindo rosto e, com uma risada melodiosa, Morgan disse: "Isso foi espetacular. Querida irmã, veneráveis mestres. Você não decepcionou." Com isso, seus lábios torceram um pouco em uma expressão de pesar melancólico. Ela parecia decepcionada com o fato de não ter recebido a chance de participar da batalha pessoalmente. Morgan suspirou. Todo o acampamento está em chamas com as histórias do que aconteceu no seu canto do campo de batalha. Até os feitos realizados pelos santos parecem ter ficado em segundo plano com o que a Shanjing Star conseguiu. Ah! Estou tão orgulhosa da minha talentosa e capaz irmãzinha. Bem feito. Ela parou por um momento e depois acrescentou com um sorriso que parecia um pouco mais nítido do que antes: "Sua glória é a glória do clã Valor, é claro. Então, estou muito feliz agora." Sun-Yi silenciosamente mastigou sua comida. Ouvir a palavra glória de um descendente da guerra, Deus realmente o esfregou da maneira errada, mas ele não deixou que isso estragasse seu apetite. De fato, ela tem um bom motivo para ser feliz. Se a guerra dos grandes clãs era um concurso de popularidade, o que era, em certo sentido, Valor estava vencendo atualmente. Skitid não apenas foi o primeiro dos santos a matar seu inimigo, mas a violação potencialmente catastrófica na formação defensiva também foi reparada por Nepis. Foi por isso que Morgan não nos enviou reforços. Para ganhar a seu maldito clã um pouco de glória. Ensolarado franzido. Essa era uma possibilidade, mas pequena. A filha de Anvil não era alguém que sacrificasse benefícios estratégicos para ganhar um pouco de fama. Especialmente porque o clã Valor já tinha muito disso. Então, ele simplesmente olhou para Morgan e perguntou: "A propósito, o que aconteceu com os reforços que deveríamos receber?" Não parecendo particularmente culpado ou surpresa com a franqueza dele, ela deu de ombros. "Não parecia que você precisava, então eu os enviei para outro lugar." Sun-Yi queria repreendê-la, mas depois mudou de ideia e voltou sua atenção para o ensopado. Eles realmente conseguiram aguentar sozinhos, no final. A perspectiva das pessoas que participam diretamente do derramamento de sangue era, naturalmente, limitada. Morgan, por outro lado, desfrutou da visão ampla de todo o campo de batalha, principalmente por causa de Cassie. Ela devia saber que Saint Tiriz estava perto de derrotar o buscador da verdade contaminado. De fato, Morgan poderia ter sido o único a coordenar com Skit de garantir que o Titã caísse na frente da brecha, selando-o com a nuvem de miasma letal. Então, embora parecesse que os Firkeepers haviam sido deixados para morrer da perspectiva de Sun-Yi, ela realmente não poderia ter motivos para enviar reforços em seu caminho. Apóstrofo não tenho certeza se estou comprando. Mas, por outro lado, também não tenho certeza se não estou comprando. Seus pensamentos foram interrompidos pelo fato de Morgan estar olhando para ele atentamente. Sun-Yi mudou. O que? Seu sorriso ficou mais largo. Minha querida irmã lutou admiravelmente. Mas eu não esperava nada menos de uma filha de Valor. Você, no entanto. Mestre Sun-Les, você me deu uma surpresa muito, muito agradável. Parece que os relatórios que li sobre você não foram suficientemente detalhados. Eu acho que você deveria dar uma olhada em Tsnovel. Com ela deu um passo mais perto e se inclinou para frente, olhando para ele com algo que quase se parecia com a fome. Para ser sincero, nunca entendi o que minha irmãzinha viu em você. Mas agora, eu retiro tudo. Ela tem um bom olho. Você lutou lindamente, mestre sem sol. Nós realmente deveríamos treinar algum dia. Não tenho um bom parceiro de treino há muito, muito tempo. Minha querida irmã me entregou a princípio, mas agora ele está sempre ocupada. A boca de Nep se contraiu um pouco. Sun-Yi, enquanto isso, tremia sob o olhar ardente de Morgan. Direita. Eu esqueci. Ela é uma maníaca de batalha completa.
Ele tossiu desajeitadamente. Certo. Por que não? Uma longarina amigável parece uma boa ideia. Ah, mas eu luto principalmente pelas criaturas de pesadelos, então meus hábitos são um pouco difíceis. Então me diga se eu me empolgo. Os olhos de Morgan brilhavam com uma luz perigosa. Isso não será um problema. Eu costumo me deixar levar, às vezes. É por isso que é difícil encontrar parceiros adequados para treinar. A maioria das pessoas é tão frágil, sabe? Sun-Yi encolheu os ombros. Não posso dizer que sim. Ele definitivamente não era frágil, então não havia razão para se preocupar. Afinal, uma longarina era apenas uma longarina. Então, por que ele estava subitamente com frio? Como se ele tivesse acabado de se colocar em uma situação muito pegajosa. Morgan permaneceu por alguns momentos, olhando para ele com olhos brilhantes e depois balançou a cabeça. Infelizmente, nossa longarina terá que esperar até voltarmos à capital do cerco. E sobre isso? Irmã, posso falar? Há coisas que devemos discutir. Nepis acenou com a cabeça, depois se levantou do assento e seguiu Morgan para fora da tenda. Logo, havia apenas 5 pessoas lá dentro mais uma vez. Cassie ficou para trás, sentada quieta em um canto. Sun-Yi terminou o ensopado e perguntou em tom baixo, o que é isso? A garota cega hesitou por um momento. Eles precisam planejar uma rota para a capital do cerco. O caminho de volta está se preparando para ser perigoso. Por algumas razões. Ele assentiu, entendendo a mensagem subjacente. Então, Sun-Yi deu a Cassie uma aparência complicada. Quando as coisas pareciam especialmente sombrias durante a batalha, Nepa havia lhe dito para confiar na garota cega. Então, qual tinha sido a intenção de Cassie em colocá-los lá? Ela simplesmente sabia que os Firkeepers não acabariam presos no mar de Nightmare e criaturas. Ou ela sabia mais? Por exemplo, que Sun-Yi daria o golpe fatal ao titã ferido se colocado naquele local específico do campo de batalha. E falando do titã morto, havia uma memória que Sun-Yi ainda não havia visto. Uma memória acendida do 7º nível. Afastando o prato, Sun-Yi encontrou um berço, esticou o corpo cansado e fechou os olhos. Então, ele mergulhou no mar da alma. Capítulo 1122 Espelho da Verdade. Passando pela legião de sombras silenciosas para ficar entre os 5 sóis escuros de sua alma sem luz, Sun-Yi convocou a memória. Logo, um espelho redondo de prata escura apareceu no ar à sua frente. Sua frente parecia uma piscina de mercúrio imóvel, enquanto suas costas estavam decoradas com belas gravuras. Sun-Yi viu seu reflexo pálido no espelho prateado e de repente sentiu um frio sinistro subindo pela espinha. Essa memória deu a ele um sentimento muito ameaçador. Quando ele pegou o espelho, parecia estranhamente pesado em sua mão. Não é uma arma, nem uma armadura. Uma ferramenta, então? Ou um charme? Ele hesitou por um momento e convocou as runas. Cordas de símbolos cintilantes apareceram no ar, cercando o espelho de mão. Ele os leu, franzindo a testa um pouco. Memória, espelho da verdade, classificação da memória, acender.memoritier, cv.memoritipe, tool. As 4 primeiras cordas não tiveram surpresas. Os próximos, no entanto. Os olhos de Sun-Yi se arregalaram um pouco. O que? Por que esse nome está aqui? A primeira palavra na descrição do espelho da verdade não era uma que ele esperava ver hoje, mas uma que ele conhecia muito bem. Essa palavra era tecelão. Sun-Yi olhou para o espelho de mão com uma expressão tensa, uma carranca profunda aparecendo em seu rosto. Então, ele voltou lentamente para as runas e continuou a estudá-las. Desde o início da campanha na Antártica, ele costumava encontrar dicas e menções a Ariel, o demônio do pão. Então, por que o nome de Uyaver apareceu de repente nas runas de uma memória? Havia apenas uma maneira de descobrir. A descrição dizia: descrição da memória. Uyaver era conhecido como o mestre das mentiras, enquanto Ariel era conhecido como o guardião das verdades. Os dois não estavam próximos e raramente se encontravam, e foi por isso que Ariel ficou surpreso ao encontrar Uyaver olhando para sua pirâmide um dia. Não é bonito, este meu túmulo? Você veio para admirá-lo? Ariel disse. Após um momento de silêncio, Uyaver respondeu. Eu não sabia que você construiu uma tumba, nem a vi. Como eu saberia admirá-lo? Por acaso eu estava aqui por acaso? Agora que eu vi, meu coração está intocado. Não sinto nada. Então, Uyaver perguntou.
Mas você parece se sentir demais, Demon Wolf Dread. Seu rosto é feio. Você está sorrindo, mas há lágrimas escorrendo dos seus olhos. Por quê? Ariel riu, não tenho certeza. Ele riu e chorou ao olhar para a tumba, dizendo, eu a construí para enterrar a verdade. A verdade é a coisa mais hedionda do mundo, o ir a ver, e saber que é um tormento cruel. Quero enterrar as verdades que não posso suportar no coração desta tumba e estar livre delas para sempre. O Yaver permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, o Yaver falou. Parece-me que você já fez. E você já é. Com isso, o demônio do destino se virou e se afastou sem olhar para trás. Indo embora, o Yaver sussurrou. Você queria estar livre da verdade, para não merecer. Assim como o Yaver na descrição, Sun-Ni permaneceu em silêncio por um longo tempo. Espere, o túmulo de Ariel não é o local de sepultamento de Ariel, o demônio do pão. Em vez disso, é a tumba que ele construiu. Só essa informação valia muito. No entanto, havia muito mais nessa descrição estranhamente detalhada. Como o fato de Ariel aparentemente ter construído a pirâmide negra para esconder verdades feias da existência. Ou melhor, aquelas verdades que ele não suportava conhecer. Isso não significaria que o clã, ou a pessoa, para conquistar a pirâmide aprenderia todos esses segredos. Mas ainda mais do que isso, a aparência de Yaver na descrição do espelho da verdade, foi muito interessante. Sun-Ni lembrou as palavras exatas, apóstrofo eu não sabia que você construiu uma tumba, nem a vi. Como eu saberia admirá-lo? Por acaso eu estava aqui por acaso? Agora que eu vi, meu coração está intocado. Não sinto nada. Como Yaver acabara de ser chamado de mestre das mentiras na série anterior de Runas, isso não significaria que Sun-Ni deveria levar essas palavras com um grão de sal. Assim, o demônio do destino sabia da existência da tumba, já tinha visto antes, voltar a olhá-la de propósito, e senti muitas coisas como resultado. Talvez. Sun-Ni pensou por um tempo depois balançou a cabeça. Apóstrofo provavelmente só saberei se realmente olhar para ela. Com isso, ele mudou de olhar e olhou para as runas que descreviam os encantamentos do espelho da verdade, Ou melhor, um encantamento. Havia apenas um. A essa altura, Sun-Ni sabia que encantamentos mais poderosos exigiam mais espaço dentro do tecido. O que significava que, para que uma memória do sétimo nível possuísse um único encantamento, esse encantamento deveria ser realmente poderoso. Ele leu as runas, encantamentos de memória, reflexão de pesquisa, descrição do encantamento, pegue o rosto de um ser no espelho da verdade. Ative o encantamento para destruir o espelho e ganhar um poder do ser refletido por um período de tempo que depende de sua potência. Sun-Ni pescou algumas vezes. Sua mão tremeu. Isso não o faria. Isso não o faria. Um desconto Mordreat? Que diabos? Ele olhou para o espelho, sem saber como se sentir. Por um lado, ser capaz de roubar a capacidade de qualquer ser, seja um ser humano ou uma criatura de pesadelo, era louco. Por outro lado, o espelho da verdade, seria destruído no processo, e a capacidade roubada só persistiria por um período de tempo, o que ainda era incrível. Mas o maldito príncipe do nada poderia fazê-lo a qualquer momento que quisesse, pelo tempo que precisasse. Sun-Ni balançou a cabeça. Não, esta é uma memória incrível. É que Mordreat está seriamente quebrado. E ele até parece ser imortal, para arrancar. Onde está a justiça nisso? Com uma careta, ele deixou o mar da alma e abriu os olhos, olhando silenciosamente para o telhado da barraca. Seu humor não era ótimo. Não permaneceu sujo por um tempo, no entanto. Isso porque, depois de alguns minutos de mau humor, Sun-Ni não pôde deixar de pensar em cuja capacidade ele poderia roubar. Nepis tinha habilidades realmente extraordinárias. Exceto a Ascended, que era bastante estranha e quase inútil. Cassie também tinha ótimos. Mas por que se contentar com isso? E quanto ao Spring Blade e Beastmaster? Uma capacidade de transformação de um santo em suas mãos. Seria um trunfo divertido. Inferno, ele nem precisou se limitar aos santos. Havia um titã corrompido em algum lugar da Antártica Oriental. Havia a besta de inverno também. Sun-Ni não percebeu quando um sorriso apareceu em seu rosto. E assim, ele adormeceu, sorrindo. Seu último pensamento foi: nada mal para um dia de trabalho. Chegamos aos atuais, a partir de agora só irão sair 1 ou 2 capítulos por vídeo.